E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo, porque hoje nós vamos falar aí justamente sobre esta guerra entre Rússia e Ucrânia, que ganha novos desdobramentos. A Rússia anexou um território ucraniano, cerca de 15% da Ucrânia, e isso pode aí desenrolar um conflito ainda mais longo e talvez até mais grave. Armas nucleares não estão descartadas, o Putin já falou alguns dias atrás, então a gente vai aprofundar essa questão, até porque no discurso de anexação desse território, o Putin falou sobre uma nova ordem mundial. E será que essa nova ordem mundial beneficia o Brasil? Tem relação com as eleições agora? Por isso que os Estados Unidos estão tentando colocar a mão aqui no Brasil? Pois é, seus capitalistas, é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Te convido a assistir até o final. Mas antes, eu quero fazer um convite para vocês, porque as vagas para o clube estão abertas, a última turma deste ano. Última turma do clube, agora com uma novidade, que é a consultoria individual comigo. Você que quer falar comigo, tirar suas dúvidas pessoalmente ali, via videochamada, né, olho no olho, de maneira individual e personalizada. Agora, quem se tornar aluno do clube, do dia 1º de outubro ao dia 10 de outubro, vai aí ganhar essa consultoria individual. Então, é uma promoção por tempo limitado. A gente vai estar oferecendo, então, além do treinamento, com mais de 120 aulas, onde você vai aprender as bases econômicas, gerenciamento de carteira, anticrise, opções para você ganhar com as quedas no mercado. Você vai aprender a gerenciar a sua carteira de acordo com o ciclo. Você vai aprender sobre os indicadores de ciclo, para você saber o momento do ciclo que você está lendo esses indicadores por conta própria. Você também vai dominar as criptomoedas, as ações, vai ter um grupo exclusivo para os alunos, vai ter atualização da minha carteira bimestralmente e também agora essa consultoria individual, onde você comprando treinamento, além de ter acesso a tudo isso de maneira vitalícia, você vai ter aí essa videochamada para tirar suas dúvidas comigo. Você que está com medo de investir, você que está perdidaço, entra pro clube, que eu tenho certeza que isso vai abrir a sua mente, essa nossa conversa, tá bom? Te espero lá pra gente trocar uma ideia. A primeira semana de outubro já está lotada. Muito obrigado a todos os alunos que entraram, pessoal. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Esperamos vocês aí já pra segunda-feira começar as primeiras videochamadas. E aí, então, a primeira semana de outubro já está lotada. Valeu, pessoal, pelo carinho mesmo, tá bom? Muito bem. Falando aqui sobre o nosso assunto principal, que é justamente os novos desdobramentos dessa guerra entre Rússia e Ucrânia aí, pessoal, que parecia, né, que podia estar chegando ao fim, podia chegar a um acordo ali, mas agora com a sabotagem do Nord Stream, as tensões se elevam, o Putin dá uma cartada final ali que realmente pode elevar as tensões, então é sobre isso que nós vamos falar agora. Então, pessoal, essa crise toda já está gerando graves consequências para a macroeconomia. Você pega, por exemplo, a questão da energia, até agora também por conta da sabotagem do Nord Stream. Então a Europa está lascada nesse inverno, os caras estão lascados nesse inverno, vai faltar energia, a energia está ficando cara. A energia cara vai aumentar a inflação, que já está elevada por conta das loucuras que fizeram lá em 2020, das loucuras que fizeram também com essa agenda verde, né? Então, realmente a Europa ela está com sérios problemas. E já temos problemas lá de credibilidade dos governos que estão tendo que gastar mais dinheiro justamente por conta dessa crise energética e de outros fatores. E a gente viu lá o crash, né, lá dos títulos do Reino Unido que dispararam e ocorreu, né, aquela intervenção do Banco Central da Inglaterra que a gente falou nesse vídeo aqui. Risco grave para o sistema financeiro, crash Reino Unido, Libra, títulos públicos longos. Então, nesse vídeo a gente falou sobre esses problemas dos títulos, já por conta também desse agravamento da guerra. E agora, essa guerra durando cada vez mais, né, pessoal, e tendo mais complicações, então a gente não pode esperar aí que o cenário melhore, né? E também, pessoal, tem a crise humanitária, né? As pessoas aqui, os russos, que não querem lutar essa guerra, depois daquele pronunciamento lá do Putin, onde estava convocando os 300 mil reservistas para irem para a guerra lá na Ucrânia, então agora os homens, os russos, né, eles estão abandonando o seu país. Aqui, post do Danúzio Neto, onde ele mostra grande contingente de russos, principalmente homens, tentando, né, entrar na Geórgia. Estima-se que cerca de 300 mil russos já deixaram o país após Putin decretar a mobilização para reforçar as fileiras na Ucrânia. Então agora esses russos aí abandonando seu país, tem russos quebrando a perna, quebrando o braço, justamente para não ser
convocado, né? E aí, pessoal, agora essa treta ganhou novos desdobramentos, né? Ganhou novos desdobramentos na última sexta-feira. Foi justamente com esse pronunciamento do Putin, anexando 4 territórios ali ucranianos, que são justamente esses territórios aqui. A Crimeia já havia sido anexada na Rússia lá em 2014, então é um conflito que já dura alguns anos, não é de agora. Já vem desde 2014 esse conflito. E agora, né, pessoal, ele toma proporções cada vez maiores. 4 territórios, então, foram anexados pela Rússia. Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Luhansk. Então são os 4 territórios aí que o Putin agora anexou e diz que fazem agora parte da Rússia. Só que a Ucrânia não concorda com isso. Então o Putin fala que agora aqueles territórios fazem parte da Rússia, mas a Ucrânia diz que não. O Putin, ele falou que a Ucrânia abaixando a bola, o Zelensky abaixando a bola, poderia ali que a guerra acabasse, né? Então vocês entregam ali os territórios, fica quietinho, a gente assume e acabou a folia. Mas a contraparte não vai deixar barato. O Zelensky falou que eles vão lutar com unhas e dentes até o final e não vão aí permitir a anexação desses territórios. O Putin, em contrapartida, no seu pronunciamento, falou que agora esses territórios são da Rússia. E qualquer ataque aqui, né, como ele falou nessa matéria, né, que agora qualquer ataque naquele território anexado será considerado uma agressão à Rússia. Então, se ocorrer algum ataque nessa região que a Ucrânia diz que pertence a ela, e a Rússia diz que não, se ocorrer qualquer ataque aqui, a Rússia vai retalhar como se fosse um ataque dela. Tanto é que tem um destaque aqui para vocês, que o Putin, no discurso dele, nós já vamos falar mais sobre o discurso dele, o Putin ele falou o seguinte: seus capitalistas, prestem atenção no nível da tensão que está se instalando. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui está ganhando proporções que ninguém poderia imaginar. Então o Putin, que já não descartou a possibilidade do uso de armas nucleares alguns dias atrás, agora ele falou o seguinte: os Estados Unidos são o único país do mundo que usou 2 vezes armas nucleares, destruindo as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, e abrindo um precedente. Disse isso o Putin nesse pronunciamento, onde ele falou ali sobre a anexação. Então, ainda hoje, né, pessoal, eles ocupam a Alemanha, o Japão e a Coreia do Sul e outros países, e ao mesmo tempo os chamam cinicamente de aliados, tá? Então o Putin, ele cutuca os aliados justamente para tentar talvez desestabilizar justamente esses apoios. Agora a Alemanha tendo problemas de energia, a gente já falou em vídeos passados sobre a inflação da Alemanha. E os Estados Unidos chamam de aliados, mas quem tá pagando a conta é a Europa, né? E aí teve também aquele estouro lá do Nord Stream que o Putin diz que isso é da conta dos Estados Unidos, é sabotagem americana. Então realmente o Putin ele tá dizendo o quê? Que agora não é uma questão entre Rússia e Ucrânia, agora é uma questão de Ocidente e Oriente, União Soviética e Ocidente, né? É mais ou menos nessa história. Então ele fala o seguinte: Ocidente é o verdadeiro inimigo da Rússia. Querem ver-nos como uma classe colônia. A lista de acusações de Putin ao Ocidente é longa, desde sabotagem ao gasoduto Nord Stream a incentivar crianças a mudar de sexo. Então nesse pronunciamento, nesse discurso bem nacionalista que o Putin fez, ele falou justamente sobre a degradação cultural do Ocidente, que o Ocidente caminha para uma extinção, né? Ele falou dos LGBTQI+, lá, e que ele defende que a Rússia vá para um outro caminho, que é o caminho da família, é o caminho mais conservador. Então o Putin está defendendo pautas conservadoras, falando ali sobre uma questão até de a Rússia não entrar em extinção por comprar essa agenda, por comprar essa cultura ocidental, que é uma cultura de degradação ali, que, enfim, vai levar a uma extinção, né? Então ele teve esse discurso puxando para o nacionalismo também, falando sobre a Rússia não ser uma colônia dos Estados Unidos. Então é aquela questão de fazer a Rússia grande, de não acatar os americanos, de acabar com aquele imperialismo, né, que a galera chama. Então eles estão ali focando em mostrar a sua força, né, e não abaixar a cabeça.
Então, tá aí os 4 territórios, que agora a Rússia diz que é dela, e aí então, isso aqui que agrava tudo, aonde justamente eles falam que agora um ataque àqueles territórios será considerado uma agressão russa, e como a gente falou, eles estão, né, falando justamente sobre precedentes que os americanos já abriram de usos de armas nucleares, e então, basicamente, né, não está descartado o uso de armas nucleares. Então imagina a gravidade que isso ainda pode tomar, seus capitalistas. E o Zelensky? Após a Rússia anexar território, Zelensky pede agilidade no processo de adesão da Ucrânia à OTAN. Só que não é possível, pelo menos de acordo com as regras da OTAN, a Ucrânia fazer parte desse grupo de países. Por quê? Porque um país que está em guerra, está em conflito, ele não pode ser anexado à OTAN. E como a Ucrânia está em conflito, então, teoricamente, né, não é possível que essa adesão seja realizada, seja concluída. E o Zelensky está fazendo essa pressão justamente porque ele não quer abrir mão desse território. Então, como o Zelensky não quer largar mão do osso, como o Putin não quer largar mão do osso, provavelmente isso deve se prolongar cada vez mais. E o Putin, ele meio que deixou claro que essa guerra não é uma questão com o Zelensky, é com os americanos, é com o Ocidente. Porque meio que o Putin deixou subentendido que o Zelensky é apenas uma marionete. Quem tá mandando não é o Zelensky, é os Estados Unidos. Então essa que é a grande jogada. Então aqui podem haver novos desdobramentos. A OTAN não tá ajudando diretamente, mas os Estados Unidos tá ajudando a Ucrânia. Pega aí esse projeto de lei americano que inclui 9,2 bilhões, gente. Em momentos de alta inflação americana, endividamento elevado, os caras estão gastando dinheiro do contribuinte com guerra. Olha que loucura. Então o projeto de lei que inclui 9,2 bilhões de dólares em financiamento para a Ucrânia. Então, além de todo esse dinheiro de bilhões e bilhões e bilhões de dólares, os Estados Unidos também estão enviando armamento lá para a Ucrânia. E aí até foi argumento do Zelensky para que a adesão à OTAN seja feita, já que ele falou que nesse território, caso a Rússia tome posse, né, teria muito armamento, muita munição, muita ferramenta americana, e basicamente, se esses territórios ali fossem tomados pela Rússia, isso seria, né, enviado de mão beijada para a Rússia, todo esse aparato americano. Então ele estava fazendo até pressão para que os membros da OTAN vão lá ajudar com que esses territórios não sejam ali anexados pela Rússia. Então, realmente, isso deve se prolongar. Aí, pessoal, a gente vai falar agora sobre essa fala do Putin sobre uma nova ordem mundial. Vamos ver esse resumo da BMC e depois eu volto aí com o meu comentário. Beleza, pessoal? Vamos lá. Hoje também, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia postou uma mensagem nas redes sociais com uma frase de Vladimir Putin. O presidente russo dizia o seguinte: estamos testemunhando o nascimento de uma nova ordem mundial mais justa e que a hegemonia unipolar está colapsando, numa referência muito forte ali à hegemonia dos Estados Unidos. E aí, pessoal, então o Putin ele vem falando sobre esse colapso dessa hegemonia americana, né? A gente vê também a Europa perdendo força, então vamos ver quais serão os novos desdobramentos. E é engraçado, né, como os Estados Unidos eles gostam de meter o bedelho. E aí, pessoal, a gente fala um pouco de Brasil também, porque o Brasil faz parte dos BRICS, que fazem parte daqueles países aliados da Rússia, China, Índia, enfim, que são potências, né? E se essa nova ordem mundial do Putin decola, com certeza o Brasil iria decolar junto. E aí, pessoal, uma questão interessante é que o Brasil, saiu algumas matérias, tem potência para ser uma Arábia Saudita dos alimentos. Então o Brasil é uma grande potência. Além de nós termos alimentos em abundância, um clima maravilhoso, nós também temos energia. A gente vê que é muito importante, nós temos energia. O Brasil, ele também tem metais, tem commodities. O Brasil tem muitas riquezas, tem mão de obra. Então o Brasil tem tudo para ser uma grande potência. Só que alguns países, né, ficam metendo a mão. Tanto é que o Putin ele fala sobre essas questões lá na Rússia, né? Que parece que os Estados Unidos eles querem que todos os outros países sejam cidadãos de segundo mundo, né? De segunda classe, sejam colônia. Então, parece que eles tentam botar a mão nos outros países, algum grupo ali, para que esses países não se desenvolvam, para que eles fiquem ali dependentes, né? Não consigam progredir. E aí, então, o Brasil, com toda essa potência aí,
a gente vê os Estados Unidos querendo botar o bedelho por aqui. Então os Estados Unidos dizem que vão monitorar de perto a realização das eleições no Brasil. A discussão veio à tona em meio à onda de ataques por motivações políticas entre a população e ao risco de não cumprimento da ordem democrática. Então os americanos aí, será que vão se meter aqui no Brasil, pessoal? A gente então vê esses conflitos, né? Essas interferências. E aí, temos que ficar de olho porque amanhã tem eleições. E o Brasil fez muito acertadamente não fechar portas com a Rússia, na minha opinião. O Brasil, ele não fechou portas com os Estados Unidos e nem com a Rússia. O Zelensky falou que quem não era contra a Rússia era inimigo, aquelas coisas todas, mas o Brasil manteve ali, não fez como a Europa, né, que fechou as portas, não, o Brasil manteve a diplomacia. Foi lá, esse governo foi lá, a gente não pode esquecer, foi lá negociar fertilizantes, né, o Bolsonaro foi lá negociar os fertilizantes com a Rússia, senão iria faltar fertilizante aqui no Brasil e a agricultura estava ferrada, a gente não pode esquecer disso, né? Então o Brasil ele não fechou portas com ninguém, manteve a diplomacia e isso realmente foi louvável o que aconteceu. E agora os Estados Unidos metendo o bedelho, a América Latina ficando toda vermelha, a esquerda dominando. Será que não tem interesses que o Brasil também vá por água abaixo aí e também seja dominado pela esquerda? Vamos observar aí os próximos movimentos, pessoal. Mas a gente vai finalizar esse vídeo com uma notícia boa, porque os Estados Unidos estão incomodados, porque os Estados Unidos estão acusando a Rússia de usar criptomoedas para driblar sanções. Então é claro, né? Com tudo isso, a Europa, os Estados Unidos fizeram sanções contra a Rússia, tiraram a Rússia do SWIFT, que é aquele meio de comunicação para transferências internacionais, e aí, então, ficou impossível de você ir com seu cartão internacional ou mandar dinheiro para a Rússia, por exemplo, fazer transações comerciais, ou seja, turismo, ficou muito difícil. E aí as criptomoedas elas começaram a ser usadas para justamente fazer transações por lá. E aí eu fico muito feliz que, em meio a tanta tragédia e tristeza que uma guerra gera, pelo menos as criptomoedas elas estão sendo vistas agora como por seus fundamentos, por sua utilidade, que é permitir você fazer transações sem o governo meter o bedelho, sem poder ser confiscado, sem poder ser parada por nenhuma nação. Então agora as pessoas estão tendo a chance de ver o real valor das criptomoedas. E aí, pessoal, quem tem o conhecimento, quem está enxergando com uma mente aberta, de cima da montanha, está vendo o cenário de cima, consegue ver as oportunidades e os reais fundamentos por trás desses ativos. Se você precisa mandar dinheiro para a Rússia, você não vai utilizar agora o SWIFT, o banco lá tradicional. Se manda uma criptomoeda, chega muito mais rápido, é muito mais barato e vai chegar. Porque isso não tem como você parar. E por isso que os Estados Unidos estão maluco. Porque eles não têm o controle das criptomoedas. Mas as criptomoedas, como o Bitcoin, por exemplo, que é descentralizado, elas não têm controle. O Bitcoin sequer tem dono, né? Então, realmente bem interessante como em meio a todo esse caos ainda nós temos notícias boas e a gente consegue ver os reais fundamentos desse ativo agora em meio a todo esse caos, pessoal. Finalizamos por aqui, fica o convite para você entrar para o clube, buscar o conhecimento, aprofundar aí os ciclos, aprender a ganhar com as altas e baixas do mercado. Lá você vai aprender sobre as opções para ganhar com os crashes, você vai aprender a gerenciar a sua carteira, você vai dominar justamente as criptomoedas, aprender a comprar, vender, mexer com carteira, vai ter acesso ao grupo exclusivo do WhatsApp para trocar ideia com os alunos, para tirar suas dúvidas, atualização da minha carteira pessoal ali, de renda variável e fixa, né? Não vai ter os derivativos, né? Mas você vai ter bastante coisa de atualização aqui da minha carteira bimestralmente. E agora vai ter essa consultoria para as inscrições do dia 1º de outubro ao dia 10 de outubro, enquanto as vagas estiverem disponíveis. A agenda está se lotando, né? Primeira semana já está ocupada, primeira semana já está tudo agendado. Vamos agora para a segunda semana de outubro. Os agendamentos são feitos lá dentro da sua área de alunos. Já corre lá para dentro. As vagas são limitadas porque os meus horários disponíveis também são limitados. Pessoal, corre lá para dentro. Link aqui na descrição para você entrar para o clube. Acesso vitalício, o pagamento é único. Você pode parcelar em até 12 vezes. Fica menos que uma pizza por mês. Realmente um valor aí acessível para que você possa buscar o conhecimento, se aprofundar nesse assunto e buscar proteger e multiplicar o seu patrimônio de acordo com os ciclos. Pessoal, agora aí podendo trocar uma ideia comigo, tirar suas dúvidas pessoalmente, olho no olho ali, via videochamada, de maneira individualizada. Eu vou disponibilizar o meu tempo durante esse mês de outubro para fazer isso. Essa vai ser a última turma de outubro desse ano. A gente vai fechar a turma agora em outubro
e não sei se vai abrir em 2023 porque eu estou começando outros projetos pessoais na minha vida, não sei se eu vou ter tempo para tocar isso aí, beleza, pessoal? Tá feito o convite, a gente se vê na próxima, então links aqui na descrição. Tchau, tchau.